Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao De Mente pra Mente, com o Júlio Pascoal. Hoje com um convidado super, ultra, mega blaster special. Eu meti um quase inglês aqui porque, essa pessoa que vai conversar com a gente hoje, que tá nesse episódio, é um cara que entendeu que a partir do inglês e outros idiomas poderia acessar novas portas, oportunidades, acessar o mundo. E sabe o que é legal? Ele começou a dizer assim: opa, posso fazer isso com outras pessoas, posso ajudar outras pessoas a acessarem outros tal. Esse cara é sensacional, é o meu teacher, Emanuel Seres. Pô, acompanha aí que tá muito legal. Simbora? Recording in progress. Recording in progress. 3, 2, 1. Muito bem-vindo, meu querido professor top das galáxias, Master Blaster Teacher, Emanuel Seres. Cadê a salva de palmas de vocês? Cadê? Teacher, nessa hora que a gente coloca tem que ter... Ô, produção, coloca, por favor, as palmas para receber o meu querido teacher, que tá aqui com muito bem-vindo, professor. Bota mais um pouquinho de palmas aí, por gentileza. Bem-vindo ao De Mente pra Mente com o Júlio Pascoal. Olha isso! Wonderful, wonderful, wonderful. E aí, Júlio, hoje a gente vai conversar aí sobre mente, né? Vamos? Como é que pronunciaria este título desse podcast para o mundo em inglês, teacher? Por favor, dá aquela sotaque. Eu colocaria aí mind to mind. Mind to mind. Mind to mind. Brain to brain. Poderia ser mind to mind, de mente a mente, né? Porque a mente, a palavra mind em inglês significa mente. Boa. Não quer dizer o brain. Porque o brain é a parte física, né? Olha Mas isso. o mind é onde existe o raciocínio. Eu gosto desse nome, mind to mind, ou mente para mente, porque mind é a parte do pensamento. Por exemplo, eu trouxe até aqui um Harry Potter. Aqui, ó. Olha a referência, hein? Harry Potter. Peguei a referência. Yeah, this is the Harry Potter. E esse caldeirão é um caldeirão mágico, assim como sua mente, assim como minha mente, ou como qualquer mente, ela pode ser mágica, né? Pô, a mente, ela pode construir muitas coisas. Inclusive, muita gente, né, como professor de inglês, Júlio, a gente já conversando assim a conversa, e o professor fala, né, que muitas pessoas, elas têm medo de falar, elas criam um bloqueio. Sim. Elas criam uma ideia que é muito difícil. Nada disso existe, mas a mente é tão poderosa que existem pessoas que ficam 10, 20 anos tentando aprender um idioma e não conseguem aprender essa língua. Conheço porque várias. A mente criou todo esse monstro, né? Então, a mente, ela é impressionante. Muito. Ela é impressionante. De você parar para pensar, não é? A aprendizagem da língua, tem gente que sua, cara, nervoso, dá um nervoso na pessoa para falar, dá uma gaguejeira, como diz, o cara fica com a gaguejeira. Conheço. Esse é o poder dela atuando. Teacher, eu conheço pessoas, que dão uma gaguejada, mas dê spoiler ainda não, porque tem umas perguntas aqui, teacher. Obviamente a gente não faz, o pessoal já conhece, o pessoal que está nos acompanhando das diversas plataformas, já sabe, do Brasil e do mundo, né, e agora mais internacional ainda. Isso é muito massa, né? Conhece que a gente não faz pré-talk, então a gente não faz aquela conversa, combina com pergunta, nada, né? A gente não faz isso. E agora eu fiz algumas aqui, porque eu conheço muito... Gente, para vocês ficarem bem cientes, vocês que acompanham minhas redes sociais já sabem, que o professor Emanuel é o meu teacher, é o meu professor de inglês, e é o cara que me provoca muito. E a gente vai fazer até algumas provocações a ele aqui. E trazê-lo para o Mind to Mind, né? É importante. Olha que legal, o nome mais internacional ainda. Gostei, ficou mais legal ainda. É legal porque ele vai trazer como é que funciona a cabeça dele. Esse cara tem vários resultados para vocês entenderem da parada. A gente vai falar, obviamente, o idioma tá na vida dele. E o idioma o desbloqueou para diversos linhas de comportamentos e resultados, que é importante que você perceba. Porque tem muita gente, professor, e aí, mais uma vez,
muito obrigado, tá? De verdade, por ter, no meio dessa a agenda do cara é louca demais. Ela atende pessoas no mundo todo, e cada hora ele tá fazendo alguma outra coisa, atendendo alguma outra pessoa, e ajudando, na verdade. E aí eu vou até perguntar isso para ele. Tem uma coisa que eu já, né, fiquei mapeando, e aí pensei, e até eu disse já na aula, que ele habilita, ele ajuda a pessoa a desbloquear o mundo para ela. Isso é sensacional. Então, primeiro, gratidão por executar o seu propósito, teacher, que de verdade, minhas lágrimas desceram quando na segunda aula ele me passou uma danada de uma palestra, um vídeo muito interessante, com a mensagem top, e eu consegui entender alguma coisa, e por instrução desse cara, ele é sensacional. Por favor, mais palmas aí do nossa plateia virtual. Uhul! Muito obrigado, professor, por colocar seu propósito no mundo. Mas deixa eu já perguntar aqui, quem é? Para quem tem que estar ousando não saber quem é o professor Emanuel Ceres. Quem é Emanuel Ceres? Fala pra gente aí, por gentileza. Nossa, Emanuel Ceres é um rapaz, um professor que veio da periferia de Olinda, pai de 2 filhos, pai de menina e pai de menino, professor de língua inglesa, especializado em linguística aplicada, ensino de língua inglesa. E nessas andanças aí eu pude estudar um pouco, fiz um curso, né, na área de Family Engagement, patrocinado pela Universidade de Harvard, que foi um curso online que, assim, eu pensava que eu não conseguiria passar. Você sempre fica achando que a mente dá uns bloqueios, né? E a importância da família dentro da educação. Eu escrevo sobre educação para uma plataforma na UOL, e assim, Emanuel, a coisa mais importante é tratar com pessoas. E assim, meus filhos, eles vieram sem manuais, e aí é um tipo de coisa que a gente chega na vida da gente, não tem manual, aí você tem que construir um manual, e esse manual, quando dos 2 aos 6 anos é um tipo de manual, depois dos 6 vai outro manual, e vai mudando, e é um doutorado que eu estou fazendo, e por um tempo. A minha filha mais velha vai fazer 17 anos, então é muita coisa que eu estou aprendendo das vivências da vida, então faz com que essa mente, ela sempre, mind to mind, ela desenvolva. Então, Emanuel é que vive essa vida normal e corrida do dia a dia. Ensinei em algumas escolas, tá? Ensinei no Colégio Militar do Recife por um tempo, aproximadamente 10 anos, no Sistema Colégio Militar do Brasil. Sempre idiomas? Sempre na área de... Idiomas, sempre idiomas. Boa. Fui professor da Universidade de Pernambuco. Aí lá eu ministrei aulas de língua inglesa e de prática do ensino de língua inglesa. Então, ensino de prática do ensino de língua inglesa. Eu trabalho hoje no Gran Curso Online, que fica em Brasília, também em inglês. Eu tenho aulas e monto também material para essa instituição. Eu tenho meu curso aqui em Recife e atendo pessoas em vários lugares, vários estados do Brasil, quer dizer que todos os estados do Brasil eu tenho alunos e atendo, e nós temos alunos em alguns lugares, como Portugal, Estados Unidos, já tivemos alunos em Bangladesh, Sudão, Bolívia, Equador, Paraguai. Hoje nós temos aluno também na Irlanda. Boa. Temos contato também no Japão. Tem um podcast que a gente faz para o Japão e tudo, com língua inglesa, essa coisa toda. Sensacional. E tudo isso, tudo que eu faço, ele tem a ver com inglês. E o nosso curso trabalha diretamente com ações, projetos sociais, tá?
aqui em Recife. Então, isso aí, Emanuel, essa correria aí. Só isso? Gente. Mas só isso? Agora, vê só, preciso perguntar, teacher, que hora você dorme? Precisa. Eu durmo bem, eu durmo bem, eu tenho um ritual. No meu ritual, eu termino as minhas atividades 10 horas, 10 e meia da noite. Então, terminando às 10, eu faço aproximadamente 30 minutos de atividade física numa bicicleta, ou às vezes eu vou correr. E eu faço a minha leitura antes de dormir, sempre tem uma discussão. Eu fiz uma meta comigo de ler 4 livros por mês. Sim. Então, desde o início de janeiro até agora, eu estou nessa pegada aí, e toda noite eu faço. Aí começo a fazer as minhas leituras à noite, preparar as minhas aulas algumas vezes, porque a preparação fica no final de semana, a gente fala sobre isso depois, se vier essa pergunta. Sim. E nós temos eu faço a leitura e vou dormir, eu mastigo algumas coisas para ele processar, né? Porque no processo de aprendizagem, à noite, quando a gente dorme, é que sai da memória de curto prazo para permanente, né? Isso, para memória de longo prazo. Pronto, virou neurociência. Vamos para neurociência. Eu faço isso, cara. Então eu vou dormir ali por volta de 30 minutos de leitura, né? Vou dormir 11h45, 11h30, acordo por volta das 5h45, então eu durmo ali 6 horas aproximadamente. Boa. Acordo bem, Sim. Aí eu já acordo, já começo a ouvir inglês, já tem inglês, já coloco o inglês, já vai ativando a minha mente, e já faço a minha leitura, já começo com a minha leitura ali, organizando as minhas coisas, e daí começo às 7 horas minhas aulas. Todo pique, amigo. E aí? Já começa a fazer. Teacher, eu tenho que perguntar aqui. É assim que funciona. Claro que, olha, no Dimensionalmente nós hackeamos a mente. Você sabe disso, né? Você já conhece a pegada, nós hackeamos a mente. E eu vou fazer algumas perguntas para hackear. Então vai ter alguns segredos. Eu não sei aí, né? Mas eu acho que vai ser entregue. O pessoal que está acompanhando aí já se ligue. Os professores de inglês que estão. Ei, se ligue para entender como é que o sucesso desse cara que ele faz tanto. Ele atende atrizes, atores, apresentadores, em diversas áreas. Tem até um palestrante que está trabalhando aí para projetar-se mais ainda internacionalmente, que ele está também. O cara é bom, hein? Sério que o cara é bom. E aí, mano, me fala, hoje, antes da próxima pergunta, que é bem estratégica, se você pode até decidir não responder, tá? Porque vai ser um segredo que você vai entregar pra gente aqui do seu método Series de ser. Fala o seguinte, quantos idiomas hoje você consegue se comunicar? E quais são eles? Eu consigo me comunicar em português. Boa. Bem, apesar de muitas vezes a minha esposa não entende o que eu falo. Às vezes ela interpreta diferente. Isso veio na cognição feminina, isso aí eu acho. As mulheres, opa, gente, por favor. Eu me comunico em português, eu me comunico em inglês, eu consigo me comunicar em espanhol, eu consigo me comunicar em Libras. Para quem está só ouvindo, ele fez os sinais aqui em Libras, tá? E eu consigo me comunicar em francês, um pouco, consigo me comunicar em creole. Eu trabalhei, né, no Haiti como intérprete, então eu consegui desenvolver. Eu estudava creole, eu estudava francês, mas o professor falava em creole. Aí, porque eu queria pagar uma aula e ter duas, né? Uhum. Aí ele falava, e aí eu ia tentando ali, trabalhando, cara, vou ter que... E aí desenvolvi, eu estudei alemão também, mas eu não consigo comunicar bem, muitas coisas eu esqueci, são algumas palavras. Mas Sim. assim, eu consigo, por exemplo, chobosocar,
Shubusukal Emanuel. Eu sou Emanuel, em Bengali. Ishanderera Emanuel. Eu acho que em Tupi-Guarani eu sou Emanuel. Jusui Emanuel. Eu sou Emanuel. Muen Emanuel. Eu sou Emanuel. I am Emanuel. Eu sou Emanuel. Tashina Emanuel. Tashina Emanuel, em japonês. Eu gosto de ver as línguas e, assim, fazer uma brincadeira com isso. Eu acho interessante. Eu consigo me comunicar em 4 línguas. Consigo dizer o que eu estou sentindo, mais ou menos, e consigo fazer isso daí. Olha que legal. Aí vem a segunda pergunta. E é sensacional, gente, essa dinâmica dele, né? Que ele apresenta. Você acredita ter desenvolvido um jeito de aprender o idioma, os idiomas, né, para poder desenvolver e tal? Porque, já vou explicar o porquê da pergunta. As aulas do professor Emanuel são diferenciadas. Então, mas por quê, Júlio? Mas isso todo mundo tem uma aula diferenciada, você não está entendendo. Eu sou programador neurolinguístico, sou pesquisador de neurociência do comportamento, estudo a aprendizagem do comportamento, vocês já sabem disso. Tem livros escritos, eu potencializo isso, atendo hoje cerca de 22 países, com pessoas, idiomas, culturas diferentes, e eles me entendem e eu consigo potencializar o aprendizado neles. Então, eu sei do que eu pesquiso isso que eu estou dizendo aqui para eles, a pergunta que eu vou fazer para o professor agora. Então, professor, vamos lá. O que você desenvolveu um jeito de aprender e um jeito de ensinar séries de C? Sim. Essa é uma pergunta muito interessante. Muito interessante. Tem um perfume que você consegue lembrar o cheiro dele agora, Júlio? Total. Ou quem está nos ouvindo? E esse cheiro, ele traz o que para você? Você está lembrando de quem? Opa, eu lembrei de mim. Momentos. Bom, mas muito boa resposta, Júlio. Você é muito esperto. Sou desses. Sou desses. E as pessoas, elas precisam ter um vínculo afetivo com o que elas estão fazendo. Sim. E se as pessoas elas têm medo e não têm um vínculo afetivo, se elas não se divertem, se elas não riem, elas não conseguem, muitas pessoas elas não conseguem desenvolver aquilo. Porque muitas vezes, Júlio, as pessoas parecem estar se colocando ao ridículo. Ah, meu Deus, e se eu errar? Errou. Foi. Só o máximo que vai acontecer vai ser errar. Não vai cair um prédio, cachorro não vai começar a conversar com você, Não? Você vai cair, sua casa vai desmoronar. Não acontece nada disso. Então, para aprender, o que é que nós fazemos? Nós trabalhamos com as pessoas naquilo que elas gostam, naquilo onde elas se percebem, naquilo que é importante para ela, onde ela se constrói, onde faz com que ela viva, onde faz que ela seja quem ela é, e ela se reconheça naquilo. Então, isso, no trabalho da língua inglesa, no trabalho com o indivíduo, que ele se reconhece naquilo que ele está estudando, ele gera uma maior identificação com ele. Que legal. Por exemplo, eu sou um aluno que não gosta de piadas, e eu estudo com um cara que faz muita piada. Eu não vou aprender. Se eu não gosto de músicas e o professor só dá aula com música, não vai ser legal para mim porque eu não gosto de música. A memória afetiva que eu tenho é de não aprendizagem, eu não consigo me envolver naquilo. Mas se eu gosto de cinema e o professor falar de filme, o quê? Opa! Se eu gosto de música e eu digo assim, a música, o quê? Opa! Se eu trabalho com comportamento e o professor traz uma palestra de comportamento, eu me vejo naquilo, eu crio um vínculo afetivo que ousado! com o que eu estou fazendo. Então, esse vínculo afetivo que eu tenho com a aprendizagem faz com que eu aprenda mais rápido. Que ousado! Isso faz com que eu me sinta mais à vontade.
E quando você se sente à vontade, você começa a fazer. Por quê? A mente ela é muito mágica, né, Júlio? Muito. E aí você percebe que é um reloginho, está funcionando todas as engrenagens lá. E se eu dissesse agora, poxa, a gente vai falar vamos falar sobre um grande palestrante. Esse cara, ele deu um grande discurso, e esse grande discurso que ele deu, ele só usou 5 palavras. 5 palavras. E aí, sério, e ele disse tudo o que precisava, e as pessoas o aplaudiram. Aplaudiu demais, cara. Deixa eu te dizer como foi. Tinha um cara, um presidente americano, chamado Calvin Coolidge. O Calvin Coolidge, eu acho que é o 33º presidente americano, eu não me lembro muito bem. E ele era chamado de Silent Call. Silent Call quer dizer silencioso call, que era o Calvin Coolidge. Sim. E aí fizeram uma aposta, estava tendo uma reunião muito grande, fizeram uma aposta, e essa aposta que fizeram é que ele falaria 5 palavras. 5 palavras. 5 palavras. Aí ficaram lá conversando com ele, ele calado o tempo todo calado, ele não dizia nada, Júlio. E aí a moça disse, olha, presidente, eu fiz uma aposta e que o senhor falaria no mínimo 5 palavras e nós ganharíamos, aí eu vou ganhar, e eu preciso muito disso do senhor. 5 palavras, que desafio. 5 palavras. Aí ele falou, girl, you have lost. Garota, você perdeu. Em inglês ele falou só 4 palavras. Girl, you have lost. Veja o que é isso. E eu estou falando isso para você, e você que é uma pessoa que trabalha com a fala, que trabalha com palestra, você, caraca. Mas se eu for falar isso para uma pessoa que não gosta de Estados Unidos, que não gosta de presidente americano, que não gosta disso, e daí? Já cria bloqueio. Você não conecta. Você não conecta. Então, no método séries, no nosso método, na nossa forma de ensinar, é customizada. Aí você vai dizer, Manuel, você trabalha então com só pequenos grupos, não trabalha com grandes grupos? Nós trabalhamos com grandes grupos e fazemos um mapeamento de grupo. E no mapeamento de grupo, nós vamos ver as potencialidades que o grupo ele tem e desenvolvemos em cima dessas potencialidades, de forma tal que todos consigam ser atendidos, sabendo, olha só, existe isso aqui nessa turma, e a gente vai fazer assim, assim, assim. Então, todo mundo vai chegar. Tu entendeu? Que massa. Então, é justamente isso que a gente constrói para esse desbloqueio. Esse se dar, esse se importar. Se importar é quando você vive o outro, né? Você se passa para o outro. Isso aí que a gente faz. Massa. E ele faz isso mesmo. Eu vejo tantos resultados dele em grupo, resultados do método séries em grupo, no grupo que nós acompanhamos aqui em Pernambuco, como individual, como comigo, né? Que ele faz. E interessante é que eu vou contar isso aqui. Eu gosto de contar. Eu sou fofoqueiro, professor. Eu não lhe disse, não. Mas eu sou fofoqueiro. Espera. Sou. Mas aí tem um problema ainda. Eu fofoco das minhas coisas. Eu não fofoco do outro. Eu fofoco de mim mesmo. E aí o que acontece? Mas tem uma coisa que eu não lhe disse, que é o seguinte. Mas você sabe. Eu sou mapeador comportamental, né? Então, nato. Sou mapeador comportamental nato. E eu estudo isso também. Então, sempre fiz, mas hoje eu dou nome às coisas. E é interessante que eu vejo o seu método, né, dando a aula, inclusive eu vou fazer outras perguntas sobre isso, e na sua aula lá, e eu começo a mapear, a dizer, ele está usando isso, ele está usando aquilo, ele está usando aquilo outro, está usando aquilo outro. E eu consigo, porque eu dou aula de aprendizagem, né? Para potencializar a aprendizagem para professores, eu digo até o professor, eu não dou aula para o professor, ajudo o professor a potencializar as aulas dele. E aí, ter resultados com as suas aulas, né? E treinadores comportamentais, coaches, etc., terapeutas. E aí é legal, porque mesmo eu mapeando, eu não crio bloqueio. Entende? Porque está dentro de uma zona confortável para mim, está dentro de uma zona de interesse para mim.
Isso é sensacional, porque a aula é trabalhada, isso eu percebo isso. E aí, falando do mind, como é que a gente pronuncia, professor? Ficou muito mais legal, né, quando você falou. De mente para mente. Mind to mind. Mind to mind. É interessante a gente perceber o seguinte. O cérebro, ele aprende, de pelo menos, tem duas formas muito dinâmicas para o cérebro. Repetição é a primeira, a gente aprende a andar, a falar, qualquer coisa a partir da repetição. É chamado de drilling, em inglês. Drilling. Ó, e a aula está acontecendo aqui enquanto você vê como ele é dinâmico, ele já está aí rolando. É o drilling, então acontecido pela repetição. Ok, a gente aprende, repete, andar, repete, levanta, cai, bota um pezinho na frente do outro, ok. Falar, mesma coisa, entre outras coisas. E outra forma que o cérebro aprende de maneira muito eficiente, a neurociência já comprovou essas duas formas assim de maneira muito eficiente, que é pelo impacto emocional. Então, o impacto emocional, o cérebro precisa encontrar prazer, né, naquilo ali e tal, para poder gerar um aprendizado mais gostosinho e tal. Agora, se ele tem um impacto emocional, tanto é que nos traumas, a gente sofre um trauma, não necessariamente seja ruim, um trauma, uma coisa que aconteça do nada, pá, e foi muito impacto emocional aquilo, a gente aprende na hora, instantaneamente. Então, o cérebro, a partir de um impacto emocional forte, ele aprende instantaneamente. Por exemplo, teacher, imagina, eu vou lhe perguntar de alguns percalços e oportunidades que o idioma lhe trouxe, claro que já fiz a pergunta aí, por favor, porque eu sei que foram várias histórias, daria vários episódios aqui do nosso podcast, mas aí eu já vou enfatizar uma coisa aqui desse mapeamento que eu tenho feito durante as suas aulas, que é a questão não só não é do impacto emocional, mas de gerar no cérebro aquilo que ele ama, que é recompensa. A recompensa, o prazer. Então, quando o cérebro entende que tem prazer envolvido, ele se joga, ele diz, eu quero mais isso, por favor, vamos lá, como é que divertido, que legal. Me dê mais. Me dê mais, ele para de criar resistência, e aí entra naqueles 3 pontos que eu adoro falar nos treinamentos para as pessoas, principalmente quando fala-se de aprendizado. A gente pode aprender pela motivação, desenvolver algo pela motivação, pela disciplina ou pela obrigação. A obrigação é o que a gente não devia nunca usar, porque a obrigação é uma resistência que o cérebro está criando, é algo que ele não quer, não está entrando, ele não vai, mas ele precisa. Então, ele vai lá, teacher, ele contrata e diz assim, eu quero fazer aula com você porque eu preciso aprender isso aí. Eu preciso aprender isso aí. Então, possivelmente será um estudante com maior dificuldade de aprendizado, porque ele não gosta, não quer, não tem prazer, como você falou o exemplo lá, não gosta do presidente, não gosta dos Estados Unidos, não gosta de idioma, mas ele tem que fazer, porque uma situação ou alguém o obrigou a fazê-lo. Então, primeiro, deixa eu já lhe agradecer pelo foco nesse seu método, o método Series de ser, de produzir mais dopamina, prazer, mais endorfina, e deixar a gente, o estudante, mais feliz em fazer, em aprender de maneira mais divertida, sem desfocar do que se precisa ser feito. Olha que legal. E aí vem essa pergunta. Teacher, fala um desafio, um desbloqueio que o idioma lhe colocou. Qual a importância de um idioma, de se falar um outro idioma, de se conhecer um outro idioma para você, teacher? O que é que ele lhe proporciona enquanto portas e desafios? Desbloqueio em que sentido? Na forma de fazer alguma coisa? Isso. Em caminhos que eu trilhei? Isso. Desbloqueio assim com... Essa linha mesmo, teacher. O que é que ele lhe proporciona? O que é que o idioma lhe proporciona? O idioma me proporciona tantas coisas, cara. Na verdade, eu digo que eu não trabalho, né? Eu me divirto o dia todo. Legal. Descobrindo quem eu sou. Às vezes muito cansado, mas, sim, pessoal, caramba, que emoção, né? Porque eu me divirto bastante com tudo isso. Eu consegui conhecer outros países por causa do inglês.
assim, cada um encontra uma solução para atingir os seus resultados na vida. Sim. Eu encontrei o idioma. Ai, que legal. Desde criança eu queria muito saber inglês, saber outros idiomas. Apesar de ter nascido em 1995, mas era da época da fita, né? Claro, pra cá. Na época da fita, eu via fita e ficava repetindo aquilo. Naquela época surgiu a televisão tecla SAP, colocava na tecla SAP para conseguir entender o que estava acontecendo ali. Mas eu pude servir uma missão pelo Brasil, no Haiti, porque eu sabia inglês. Eu consegui ir para outros países e me comunicar e fazer cursos porque eu sabia inglês. O sustento da minha família, quando eu observo aqui tudo ao redor do que eu tenho, até esse microfone que eu tenho aqui, essa câmera, está falando com o Júlio, esse softbox, ou seja lá, tudo que tem aqui ao meu redor, os livros, tudo eu consegui comprar através desse desenvolvimento do inglês, tá? Massa. Então, o inglês, ele abriu portas para muitas coisas. O relógio que eu tenho, essa camisa, até isso aqui, não, foi a mulher que comprou. Mas minto eu. Então, é como se fosse isso daqui, olha. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu não ia nem fazer isso, mas eu vou fazer aqui para gente. Por favor. A gente parar para pensar um pouco. Vejam, eu estou com uma brabusca aqui que é russa, né? Então, o meu conhecimento em língua inglesa ele era assim. Mas eu comecei a querer ver ele um pouco diferente. E a partir do momento que eu comecei a ver ele diferente, ele fez uma casquinha por cima. Eu cresci um pouco mais. Boa. Daí eu quis saber um pouco mais e ele fez uma outra casquinha. Aí ele cresceu um pouco mais. E daí eu continuei estudando e ele fez uma outra casquinha. Aí eu fiquei sabendo um pouco mais. Aí depois ele fez uma outra casquinha e aí, olha, eu fiquei sabendo um pouco mais. Ah, que legal. Isso tudo, esse crescimento, são todas portas que vão se abrindo. Então, por exemplo, você vai dar aula para um artista, para um apresentador. Ele precisa de idioma dentro daquilo que ele precisa. Que ele vai fazer apresentações, ele vai falar com pessoas, ele precisa estar relacionado com aquilo. Então, nós vamos trabalhar em cima daquela perspectiva do que ele precisa. E eu comecei a visualizar isso. E eu vejo que, para mim, eu nunca tinha andado de avião, né? E aí, eu andei de avião pela primeira vez. Gente, eu fiquei tão emocionado. E aí, eu fiz várias viagens, e aí eu vou falar uma coisa, minha mãe nunca tinha viajado de avião. Olha isso. E aí, o inglês, aí agora mexe com as emoções, né? E daí, eu pude viajar com minha mãe para um lugar que ela queria muito ir, ela queria conhecer, e ela pôde ir de avião. Ah, que legal. Nossa! Ah, ela queria ir à Bahia, sim. E ela nunca tinha ido, e eu consegui realizar esse sonho da minha mãe de ir para Salvador, ficar em Salvador, conhecer Salvador e ir de avião. Que legal. Então, para muitos pode parecer muito simples, mas para as condições de onde a gente vem, como a gente vai construindo, é uma coisa, puxa vida, como é que pode ser isso? Eu queria muito conhecer os Alpes suíços e eu esperei 30 anos querendo, e daí eu fui. Olha aí. Então, o quanto que o inglês ele abriu a porta para mim, mas não é preciso ser inglês. Pode ser você motorista de aplicativo, pode ser você um palestrante, pode ser você um artista em começo de carreira, pode ser você um professor, pode ser você um contador, pode ser com aquilo que a vida te deu, quanto talento, você desvendar o mundo que tem para você. Boa. E desvendar o mundo que tem para você é desvendar aquilo que você quer para o seu mundo. Sim. Não é desvendar o mundo, o meu mundo, do que eu queria conhecer a Suíça, os Alpes suíços, levar minha mãe de avião. Não.
é desvendar o teu mundo que você quer que ele exista. Então, a partir dessa estrutura de indivíduo, eu comecei a perceber que o inglês estava me dando tudo isso. Da comida que eu comia, que eu como, o chá que eu bebo, de tudo isso. Então, são camadas. Então, não é agora e já aconteceu, mas ele até hoje tem me aberto portas. Em julho passado, até o seu mês, né? Foi julho, eu estava em Brasília com o ministro da Justiça. Eu nunca esperei, eu fui lá porque eu fui por causa de inglês. Uhum. E estava conversando. Veja que coisa. Então, são as portas que a gente vai abrindo, que vai proporcionando, quando a gente vai desvendando o nosso mundo e acreditando nesse mundo, que não é agora. Você pode esperar 30 anos. Está disposto a esperar o processo? Aí é que... Boa, então, boa. É isso que tem ficado em aberto, são as portas, são os desbloqueios, são as chaves que o idioma ele tem trazido para mim. É isso que ele faz, sabe? Pô, que legal, velho. Eu não sei se é isso aí. Teacher, não, é isso, e obrigado, porque o que é interessante que eu, ponto de vista aqui de fora, enquanto estudante com você, eu já lhe falei isso, e inclusive neste episódio já falei uma vez, vou repetir. Você potencializa essa abertura de portas para outras pessoas. Então, ele abre para você e você ajuda outras pessoas a acessar esse nível, esse próximo nível, do que seja que essa pessoa faça, né? Como você falou ali, como você falou aí agora. Agora, você falou de alguns países. Quais países, teacher, que você já acessou? Você já foi? Foram poucos, assim. Eu estive no Brasil. Esteve? Você gostou de lá? Disseram que lá as pessoas gostam muito de samba e praia, né? Samba, pagode. Brasil, Paraguai, Argentina. Eu estive nos Estados Unidos. Estive nos Estados Unidos, estive em Nova York, Texas, Flórida, Utah, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee. Rodou bastante. Eu estive na Alemanha, eu estive na Itália, eu estive na Suíça, eu estive em Liechtenstein, eu estive no Haiti, Boa. eu estive na República Dominicana, eu estive... que eu lembro... estive na França, eu fui na França. Tudo isso acessado pelo inglês. O inglês me fez acessar essas outras vivências, essas outras formas de viver, né? De existir, de poder estar junto, né? Vivendo com o povo, vendo como é que o povo ele se comporta, como que tudo se dá. O inglês fez isso daí. Não sei quantos foram, acho que 14 países, né? Caramba, bastante coisa. Teacher, deixa eu lhe perguntar também, dentro dessa sua trajetória, que já são alguns anos, aí eu sei que você nasceu em 95, né? E tinha até fita cassete nessa época, mas vamos lá para outro assunto. Mas quais os principais desafios nessa sua aprendizagem do idioma, em entendendo para onde que ele ia te levando? Qual o seu principal ou principais desafios aí enfrentados nessa sua trajetória aí com os idiomas? Isso, eu vou começar contando uma historinha que... Por favor. Eu vendia água sanitária. Quando eu era pequeno, eu queria ganhar dinheiro, eu fazia água sanitária para vender. Botava na minha monareta,
e ia andando, gritando, olha a água sanitária, porque eu queria vender água sanitária para ganhar um dinheirinho, né? Sim. E eu comecei a vender bastante. Eu segui um processo, sabe? Só que eu queria vender muito, mas eu só queria o sucesso da venda. Eu não queria o processo da venda. Então, toda semana eu tinha que pedir à minha mãe dinheiro de novo para comprar, porque eu gastava tudo. E assim, eu queria vender muito, mas eu não respeitava o processo. E daí eu comecei a ser ensinado que existia um processo, tá bom? Sim. Então, o meu grande desafio era respeitar o processo para ter o sucesso naquilo. E aí eu comecei a fazer, eu comecei a respeitar o processo, sucesso. Processo, sucesso. Caía, subia, e daí eu entendi, Júlio, eu entendi que eu precisava respeitar o processo. Mas depois que você respeita o processo, você tem o sucesso. Mas depois você faz o que com sucesso? Porque quando você tem sucesso naquilo. Você faz o que com sucesso? Porque o sucesso ele precisa ser manutenido, mas só que quando você chega ao sucesso, tem muitas escolhas. E você pode, de alguma forma, escolher errado. E quando você for escolher errado, você, eu fiz tanto processo aí, você começa a ser mais seletivo nas suas escolhas. Isso. Então, uma coisa importante, para mim, os grandes desafios, o grande desafio que eu tive, e tenho até hoje, é como a manutenção do sucesso daquilo que eu queria. Eu queria ter 150 alunos, eu tenho 150 alunos. E como é que eu mantenho esses 150? Dependendo da escolha que eu faço, eu vou perder, eu vou ganhar mais, porque é a manutenção. E aí você vai precisar ser seletivo como você escolhe. Então, o meu grande desafio na aprendizagem também, que tipo de material eu vou escolher para estudar? Eu vou ficar no TikTok o dia todo, ou eu vou pegar um TikTok só de inglês para eu desenvolver? Eu vou pegar um YouTube que tem inglês e vai dar dicas, ou eu vou ver qualquer coisa besterol? Então, quando você atinge um determinado nível ou no seu início da sua aprendizagem, o que é um desafio para mim também é como você vai escolher, você vai decidir, porque a gente está sempre cheio de escolhas. Então, dentro desse processo, eu preciso saber. Eu estava fazendo uma leitura ontem à noite e Tomatoes, eu acho que eu não lembro em português o nome, Petadeu? I forgot, eu esqueci o nome. Mas ele dizia assim: quem é você? Aí, você, Júlio, é você, Júlio, saudável? É você, Júlio, doente? São a mesma pessoa? Aí você reflete sobre isso. Isso nós estávamos falando há 2000 anos atrás. Aí ele pergunta: você, Júlio, saudável, toma vinho? O sabor que do vinho, vocês estão para quem toma vinho, mas que para quem toma coca, para quem está tomando água. O sabor de você saudável tomando água é o mesmo sabor de você tomando água doente. A água tem o mesmo sabor, aquela mesma água. Boa reflexão. E aí, o que é que acontece? Você, no momento difícil, estuda da mesma forma que do momento que está tudo de acordo para você estudar, está tudo acontecendo da mesma forma, aí começa a ser o peso da tua escolha. Boa. Então, essas são as minhas dificuldades, Júnior. São as dificuldades que eu tenho eu reflito sobre isso e tento trazer um ambiente mais propício para a aprendizagem minha também, de quando eu estou com o meu aluno, quando eu estou com o meu grupo, desenvolver técnicas que façam com que ele se sinta mais à vontade de participar e de construir. Então, essas, na minha aprendizagem, essas são as dificuldades. Olha, é muito massa ali ouvir, porque daí a gente tem uma aula do sistema de aprendizagens e de estratégias. Isso é muito legal. Eu acho muito lindo isso que você falou agora sobre a questão de resultado, de você buscar o resultado, de as pessoas, em sua maioria, buscarem resultados e negligenciarem o processo, né? Entendendo que tem um processo. E tem outra coisa. Inclusive, eu estava dando uma palestra por esses dias, um treinamento,
e sobre gestão emocional, e alguém até disse, estava perguntando entre estar vivo e existir. E qual era esse processo dentro das emoções e sentimentos. E a pessoa disse, tá vivo significa sentir dor. Opa, sentir dor? Sentir dor significa que está errado alguma coisa. E por isso que eu estou sentindo dor. Mas não necessariamente que a minha existência, eu esteja vivenciando a minha existência. Um lápis existe, ele não vive. Ele não questiona a própria existência. Nós podemos questionar a própria existência. O porquê que eu faço o que eu faço, por que eu gosto disso e não daquilo. E o que me leva a não querer mudar, ou o que eu posso fazer para gerar um resultado diferente, ter uma qualidade de vida diferente. Eu posso questionar minha própria existência, o lápis não. Então, sentir dor foi uma escolha que me gerou isso aqui, agora eu posso escolher não sentir mais, né? Então, vi muito isso na sua fala, professor. Eu queria até falar uma coisa bem interessante que você falou, sabe por quê? Em inglês, eu tenho duas palavras. Eu tenho uma palavra chamada pain, que tem no pain, no gain. Sim. Sem dor, sem ganho. Quando eu falo a palavra pain, é dor. Dor. É uma dor. Mas quando eu estou com a dor de cabeça, eu digo, I have a headache. Ache é dor, mas você sabe onde ela está. Por exemplo, headache, dor de cabeça. Sim. Backache, dor na coluna, dor nas costas. Earache, dor no ouvido. Toothache, dor no dente. Quando você tem uma ache, você identifica onde ela está. Daí você toma remédio e melhora. O sintoma. Você não precisa ter ela. Isso. Quando você tem uma dor que você não identifica, é a dor na alma. E aí você já sabe a solução. Esse objetivo agora é você aliviar a sua alma, porque o nosso objetivo, você só está vivendo a dor, mas você também tem o outro lado, que é viver a alegria, a não dor. Então, viver não é só sentir dor, vai existir na vida. Sim. Mas uma coisa importante da gente saber que a dor, existe a vida sem a dor, que também é viver, e é uma outra forma de ser. Boa. Então, isso precisa... Lendo os antigos, sabe? Eu lendo os antigos, eles falam muito sobre isso, Júlio. Por isso que eu digo, a leitura é muito importante. Muito. E você falou, eu já captei que nos diálogos de Platão, eles comentam muito sobre essas coisas. E você, caramba, a vida também tinha essa outra perspectiva. Sim. Aí você só está vendo a vida de uma perspectiva, mas ela existe a outra também. Então, isso aí é muito importante, cara. Cara, olha que sensacional. Obrigado por ter trazido o exemplo. É isso. A gente percebe que enquanto seres que conscientes que somos, aí eu estou botando aspas aqui, para quem está só ouvindo, tem aspas, porque nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. E aí, trabalhar e viver entendendo o nosso processo de inconsciência e como influenciar a nossa inconsciência, né? Como influenciar aquilo que entra no automático, gerando prazer, para gerar resultados saudáveis. Precisamos gerar resultados saudáveis. Aprender com alegria, aprender com dando prazer para o nosso cérebro e tal. Teacher, eu sei que chegou aquele momento, eu vou dar até o nome nesse momento, momento Jô Soares, no nosso podcast, que é o momento, querido para os nossos finalmente, teacher. Se a produção conseguir colocar aí, coloca aí gente, coloca aí. Porque, teacher, indo para os nossos finalmente aqui, teacher, eu gostaria muito, dentro dos seus resultados que você tem com o idioma, de um pouco, que foi só apenas um recorte que a gente conversou aqui. Espero que tenhamos outras oportunidades para conversar sobre várias coisas que você tem na sua trajetória, de experiências de vários países, experiências como tradutor, experiências como... um monte de coisas que você já fez. E aí, tem uma pergunta que é muito interessante aqui no De Mente para Mente, do Mind to Mind, que é o seguinte: qual a sua intenção em propagar
o idioma para o mundo, teacher? Qual a sua intenção em fazer o que você faz? Fala pra gente. Qual a intenção por trás? A minha esposa sempre conversa isso comigo. E tem uma coisa em japonês, né? Que eles chamam de Ikigai. Ikigai. Ikigai é quando você encontra a razão de ser da vida. E eu descobri, pasmem, que isso me faz viver. Propagar isso, conversar com pessoas. Eu fico tão feliz que quando no dia que eu não tenho aula, parece que está faltando alguma coisa em mim. Por exemplo, um dia de preparação, de montagem de aula, de tudo, eu fico, poxa, eu poderia conversar com alguém, então eu faço uma live. Dias de domingo à noite eu tenho uma live que eu converso com as pessoas, porque isso me faz muito viver. Não tem pessoas que adoram brigar, tem pessoas que parece que a vida dela é confusão, que é arrancar rabo e parece que elas vivem felizes. Se não tiver aquilo, elas nem se dão conta que a vida delas são assim, que a organização na cabecinha delas é estar com confusão, com briga, com complicação, com perseguição. A minha cabeça é propagar o idioma, prover sustento para minha família e me sentir útil e sentir que, poxa, é importante isso que eu estou fazendo, me sentir importante. Isso é que está por trás desse todo esse trabalho, dessa correria, é sentir que eu existo, sentir que isso faz com que as pessoas fiquem felizes, que as pessoas também galguem o que elas precisam, por causa que é ali onde a gente se encontra. Porque o nosso encontro, Júlio, onde na estrada da vida, no ponto que nós nos encontramos, é no idioma. Eu me encontrei com você e me encontro com todas as pessoas que estão na minha vida, profissionalmente, foi por causa do idioma. Então, é onde nossas vidas se cruzam. As vidas vão se cruzar porque alguém precisou de um contador. As vidas vão se cruzar porque alguém precisou de um professor de matemática. As vidas vão se cruzar porque precisou de um motorista de aplicativo. As vidas vão se cruzar de alguma forma. Sim. E vão se estabelecer relações. E a forma que as pessoas estabelecem relações comigo é no inglês. Então, isso me faz viver, isso me faz bem, isso me faz ficar... Isso me dá tesão demais, cara. Yes! Meu Deus! Isso é massa! É doido, cara. É isso aí. Obrigado por isso. Obrigado por colocar, repito, né, já falei aqui no começo, o seu propósito, a sua intenção, que sempre tem a intenção por trás do comportamento, né? E se a gente vai um pouquinho a mais, tem a emoção por trás da intenção. Que emoção eu estou buscando, que recompensa eu estou buscando para poder gerar um comportamento. E obrigado por você, teacher, colocar a sua intenção, o seu tesão for the world. E isso é muito massa. Obrigado por me ajudar a potencializar o meu propósito de vida, a minha intenção. E eu já tomo a liberdade de agradecer pelos seus centenas de alunos que você tem espalhado pelo mundo, por ajudar cada um na sua intenção, seja conversar com uma pessoa, seja aprender, conseguir escutar uma música em inglês, ou falar, ou dar uma palestra, ou fazer uma entrevista, ou seja lá o que for. Obrigado, porque você está ajudando com a sua intenção a potencializar as nossas intenções. Tem uma frase que eu até recebi até ontem novamente, do Mário Sérgio Cortella, do livro, acho que é Qual a Sua Obra, do livro dele. E aí ele fala assim: se você não existisse, que falta você faria ao mundo? Tem gente, teacher, que não faria falta nenhuma. Não posso falar o mesmo de você. Muito obrigado. Muito obrigado por existir e colocar seu propósito ao mundo. Obrigado por isso, querido. Top de linha, vamos embora. Vamos embora. Bom, agora, a partir deste momento, teacher, fala aí uma frase, uma palavra, uma dica para aquele fechamento uau da nosso De Mente para Mente com Júlio Pascoal e o nosso querido Emanuel Ceres. I'd like to tell you guys something quite interesting. For me, by the way, nobody cares how much you know until they know how much you care.
Roosevelt said that. E o Roosevelt, ele disse, ninguém se importa o quanto você sabe, até eles saberem o quanto você se importa com eles. Então, as pessoas não estão interessadas em quanto você sabe, mas o quanto você se importa. O quanto você se importa para fazer algo para mudar a vida daquela pessoa, como o Júlio tem esse trabalho, como várias e várias outras pessoas, não é o quanto elas sabem, é o quanto elas se importam. Porque quando as pessoas elas se importam, elas se transportam para o outro. E isso é algo muito importante. Então, nobody cares how much you know until they know how much you care. Ninguém se importa o quanto você sabe, até eles saberem o quanto você se importa com eles. E daí, isso daí é que dá o resultado para mudar vidas, mudar sua vida e as pessoas se sentirem felizes e realizarem os seus propósitos. Muito obrigado, senhoras e senhores. Emanuel Seres, mais conhecido como Teacher Emanuel. E você já sabe o que fazer. Curte, comenta, espalha para todo mundo. Isso é muito importante aqui. Comenta, manda para mim, manda no direct, manda para o professor. Os links, os acessos ao professor Emanuel vai estar aqui na descrição. Você pode ir lá e acessar e contacte-o. Não sei se ele vai ter agenda para você fazer aula com ele, não. Esse ano não sei mais não. Mas fala com ele, cara. Fala com ele e será muito bom. Acesse os materiais. Teacher, tem podcast, tem aulas online, ao vivo, tem material no YouTube. Gente, vou deixar o link aqui embaixo para que vocês acessem, viu? Então, tem tudo, tem tudo. Acesse e vamos lá. Viva a vida e até a próxima. Deus na frente, a gente vai lá e tocando, porque o negócio tá bonito demais. Mind to mind. Next. See you later, teacher. Bye. Bye.